Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é sábado e também é dia de acordar cedo, acordar o sol, e começar o dia com a palavra de Deus. Bom dia, bom dia. Deixa eu acordar aqui. Povo, vamos acordar para ler a palavra. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, graças a Deus por mais um dia. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Amém? Bom dia. Bom dia, Grazi. Bom dia, Aline. Bom dia, um sábado maravilhoso. Hoje é sábado. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Apertou o quê, Grazi? Não deu nada aqui, não. Tá tudo tranquilo, tudo certo. Bom dia. Mas bom dia mesmo. Bom dia, sábado. Graças a Deus. Hoje é sábado e estamos firmes no nosso propósito. Bom dia, Aline. Tudo bem com vocês? Aqui hoje tá um ventinho, um cara que vai chover, mas não sei não. Deu uma ventania agora. Deus abençoe que deu uma chuvinha, né? Bom dia. Ah, tá, mas não chamou aqui não, Grazi. Tá certinho. Bom dia. Vamos lá. Graças a Deus por mais um dia. Mais um dia, mais um dia. Eu não sei vocês, mas o corpo, o cérebro fala assim, hoje é sábado. Eu dormi um pouquinho mais, mas nós fizemos um compromisso. E estamos aqui firme e forte. Quando nós colocamos para um compromisso, tem dia que é pela força e pela coragem. Mas quando nós fazemos um compromisso, principalmente com Deus, não só com nós mesmos, né? Mas com Deus, esse compromisso nós somos fiéis, graças a Deus. E eu tenho colocado isso na minha vida, né? Eu coloquei como um desafio, porque realmente é desafio, é desafiador, né? Acordar cedo todo dia, é desafiador você ter um propósito e levar ele adiante, né? Ter constância com isso. E como eu tenho me desafiado a fazer outras coisas, também a leitura da palavra para mim, também eu coloquei esse desafio, porque é uma coisa que para mim também é um desafio de estar colocando em prática todo dia. Amém? Que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus abençoe a sua vida e desde já abençoe esse sábado. Quando nós nos colocamos na presença do Senhor, buscando algo novo, né? Algo novo, um relacionamento íntimo com Deus. Deus faz a diferença em nossas vidas. E não é para qualquer um, não é qualquer pessoa, porque só de estarmos aqui, desse propósito, e firmes, né? Nós já temos aqui alguns dias. Hoje é 22. Então, 14 dias firmes nesse propósito. Deus é fiel. Deus é fiel, né? Deus é fiel para conosco e a nossa fidelidade com o Senhor não é nada. Porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso e muito mais do que nós imaginamos, Ele tem para nós, né? Graças a Deus. Vamos orar ao Senhor para começar a nossa leitura.
Hoje, 22 de fevereiro. Amém? Deus Pai Todo-Poderoso, a Te rendemos graça, porque o Senhor é bom. Em todo tempo o Senhor tem sido bom para conosco. Obrigada pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigada por nos despertar mais esse dia, ó Deus. Por termos vida, energia, saúde. Eu abençoo a saúde, a vida de cada um agora, neste momento. Eu sou vendo restaurar as nossas energias, restaurar as nossas forças físicas, espirituais e emocionais. Senhor, que todo levante que venha contra nossas vidas para não continuar nesse propósito cai por terra em nome de Jesus. Porque queremos, ó Deus amado, ser fiéis, como o Senhor tem sido fiel para conosco. Fiel para nos dar essa energia e a vida todas as manhãs e para nos dar um novo amanhecer a cada dia. E nós cremos, ó Pai, nós cremos nas Suas promessas, cremos que o Senhor é fiel para conosco, como foi fiel com o povo de Israel ali, ó Deus amado, e fez maravilhas, ó Pai eterno, para eles verem que o Senhor é Deus e que o Senhor é o grande eu sou. Obrigado, ó Deus, pelo Seu amor, pela Sua fidelidade, pela Tua graça e pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Abençoe hoje e sempre, ó Deus eterno, cada vida que tem se levantado nesse propósito. Abençoe a vida da Graça, a vida da Aline, ó Pai, que estão firmes comigo nesse propósito e firmes, ó Pai amado, no propósito de buscar conhecer mais do Senhor, conhecer mais a Tua palavra e buscar, ó Pai amado, o entendimento do alto e a direção do Senhor. Obrigada, Deus. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. E nós regozijaremos e viveremos e nos alegremos nele. Porque o Senhor é bom. Graças te damos. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Então vamos à nossa leitura. Aleluia. Santo, santo, santo é o Teu nome, Pai. Ajustar aqui. Amém? Hoje, 22/2, Êxodo, do 15 ao 18. Amém? O Cântico de Moisés. Deixa eu colocar o óculos aqui. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é minha força, é o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como restolho. Com o resfolgar das tuas marinas, amontoarão-se as águas. As correntes pararam em montão. Os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, lançarei, repartirei os despojos. A minha alma se fartará deles.
arrancarei a minha espada, e a minha mão se destruirá. Soprastes com o teu vento, e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo e as águas impetuosas, em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendestes a destra e a terra os tragou. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levantastes à habitação da tua santidade. Os povos ouviram, estremeceram, agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbaram, dos poderosos de Moabe se apoderam temor, esmurecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor, pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo sempre. Aleluia! Porque os cavalos de Faraó, com os teus carros e com os teus cavalarianos, entraram no mar. Ó Senhor, o Senhor fez sobre eles as águas do mar. Mas os filhos de Israel passaram a pé, enxuto pelo meio do mar. Aleluias! A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela em tamborins e em danças. E Miriam lhe respondia: Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Aleluia! É maravilhoso esse cântico, né? Imagina, eu vejo a glória do Senhor e imagina o povo, né, se regozijando ali depois de passar por tudo isso. É maravilhoso. Versículo 22. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sul. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber água de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havestes de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doce. Deu-lhes estatutos e uma ordenação, e ali os aprovou. E ali os provou, e disse: Se ouvires atentos à voz do Senhor, teu Deus, e fizer o que é reto diante dos seus olhos, e der os ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Aleluias! Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e se acamparam junto às águas. Deus manda um maná. Partiram de Elim
e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está em Elim, de Sinais, aos 15 dias do segundo mês. Depois saíram do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivesse morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda essa multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que farei chover do céu o pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que no sexto dia prepararão o que colheres, e será o dobro do que colheres cada dia. Então disse Moisés a Arão, a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer pela manhã, pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, que vos queixais contra ele? Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão: diz a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava, a toda a congregação dos filhos de Israel olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Deus manda codornizes. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhe: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial, e quando se evaporou o orvalho que cairá na sua superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhe Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada um segundo o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para o que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem falara ao que colhera pouco, pois colheram cada um quando podia comer. Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. E alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, amanhã após amanhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Nós somos falhos, né? Deus mostra tanto, Deus faz tanto
maravilhas, aí mesmo assim, às vezes nós duvidamos e queremos fazer mais que Deus. Que Deus tenha misericórdia, né? Nós vemos aqui que o povo, vendo as maravilhas de Deus, ainda tinha medo de faltar. Mesmo Deus prometendo que cada dia o pão ele seria, né, posto ali para eles. Deus é misericordioso, graças a Deus por isso. Versículo 22 do capítulo 16. Ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gômeros para cada um. E os principais da congregação vieram, contaram a Moisés. Respondeu-lhe eles: isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiseres cozer no forno, cozei-o. E o que quiseres cozer em água, cozei em água. E tudo o que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então Moisés comeu hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não os achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns do povo para colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Mesmo Deus instruindo ali, né, nos mínimos detalhes, o povo continuava ainda a duvidar, né? E Deus questionava, né? Até quando? E até hoje nós temos que guardar essa palavra, conhecer e guardar a palavra do Senhor no nosso coração, para que não venhamos duvidar, porque Deus é fiel nas suas promessas, e a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Versículo 29. Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso Ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim descansou o povo no 7º dia. Deu-lhes a casa de Israel o nome de maná. Era como bolos de mel. Era como semente de coentro branco e de sabor como bolos de mel. Disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele encherás um gomer e guardarás para vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e coloca-o diante do Senhor, para guardar-se a vossas gerações. Como o Senhor ordenou a Moisés, assim Arão colocou diante do testemunho para o guardar. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram à terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Gomer é a 10ª parte do efa. Capítulo 17. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim,
fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidi, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dá-nos águas para beber. Respondeu-lhe Moisés: Por que contendestes comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizestes subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Só lhe resta apredejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: Passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá a água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciões de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque e o pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando Moisés, porém, abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram a pedra e puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e o seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isso para a memória, um livro, e repete a Josué, porque hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é a minha bandeira. E disse: Porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Aleluia. Capítulo 18. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que esse lhe enviara, com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés: Fui peregrino em terra estrangeira, e o outro Eliezer, pois disse: O Deus de meu pai foi minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés no deserto onde se achava acampado, junto ao monte de Deus, e mandou dizer a Moisés: Eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e seus 2 filhos. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou.
e, indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito e como o Senhor os livrara. Bom dia, Lília. Seja bem-vinda. Estamos na leitura bíblica, lendo agora o capítulo 18 de Êxodo, versículo 9. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando da mão dos egípcios, e disse: Bendito seja o Senhor, que os livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou esse povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou o holocausto e sacrifícios para Deus, e veio a Arão e todos os anciões de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Versículo 13, a nomeação dos auxiliares. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava de pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia, disse: Que é isto? Que é isto que fizestes ao povo? Porque te assentaste só, e tendo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro: É porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus, as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás tanto tu como este povo que está contigo, pois isso é pesado demais para ti. Tu só não podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras. Eu te aconselharei. A Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus. Leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e fazer-lhes saber o caminho em que deves andar e a obra que deves fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos como sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres assim, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo o povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto lhe disseram. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeças sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram. Moisés e toda a sua causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés do seu sogro, e este foi para a sua terra. Aleluia! Maravilhoso! Deus ensina Moisés ali, instrui a ele, né, a nomear auxiliares, porque era pesado demais para ele só. E ele
houve ali, né, a orientação do seu sogro, que ele devia nomear auxiliares para ajudar ele a coordenar ali o povo, né, dividir-se em grupos para que eles fossem ali conduzidos por líderes, né? E Deus, ele tudo, né? Deus se preocupa com o seu povo. E é maravilhoso isso, porque é uma carga muito pesada, né, para uma pessoa só. E Deus nos ensina a ter auxiliares, né, a cada um fazer uma parte, para que não fica pesado para uma pessoa só. Isso é maravilhoso, né? Cada um tem seu papel e nós devemos aprender isso também na nossa vida cotidiana, a delegar, né? A ter rede de apoio, a ter pessoas para caminhar conosco, que não devemos caminhar só, né? Maravilhoso isso, né, Aline? Devemos caminhar sempre em grupo e cada um tá fazendo uma parte, né? Isso não fica penoso para ninguém. Deus é maravilhoso e que nós venhamos aprender isso, né? Até na nossa casa, que venhamos aprender a delegar, a colocar até os nossos filhos, né, Aline, a fazer as tarefas para que nós não ficamos sobrecarregados. Isso é ensinamento, graças a Deus por isso, que nós devemos aprender sim com a palavra de Deus. E aqui nos capítulos 16 e 17 nós vemos que mesmo diante dos feitos do Senhor, cada vez o Senhor fazia uma coisa nova, maravilhosa, o povo ainda murmurava. Quando vinha a primeira dificuldade, né? Quando faltou comida, eles começam a murmurar. Quando faltou a água, eles começam a murmurar. E que nós devemos crer no Senhor, meio às dificuldades, porque o Senhor, Ele nos prometeu que estaria conosco e que Ele não ia faltar, né? Hoje eu fiz a oração do Pai Nosso e na oração do Pai Nosso nós agradecemos pelo pão de cada dia. Nós devemos ter a certeza que o Senhor vai nos dar o pão de cada dia. Não vai deixar faltar, não vai deixar em nenhum momento faltar a nossa mesa, a nossa casa. Amém? Cremos nas promessas do Senhor e na provisão do Senhor em todo o tempo. Aleluia. Então nós lemos hoje Êxodo do capítulo 15 ao 18. Graças a Deus por isso. Amém. Graças a Deus. Vamos ouvir aqui o nosso búrdio. Deixa eu colocar aqui. Amém. Deixa eu ver aqui. Deus é maravilhoso. Graças a Deus por isso. Deus é fiel em todo tempo. Devemos saber que o Senhor é conosco em todo o tempo e que Ele não vai deixar faltar as nossas mesas, não vai deixar faltar a nossa casa, a provisão. Aleluia. Aleluia. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigada, ó Deus amado, obrigada, Pai, pelo Teu amor, pela Tua graça. Obrigada, Senhor, por Tua provisão e pela Tua benignidade para conosco. Nós cremos, ó Deus amado, nós cremos no Teu poder. Nós cremos, ó Deus amado, e sabemos que o Senhor é Deus sobre nossas vidas. Aleluia. Amém.
Eu creio, Senhor Deus, que o Senhor é Deus. Amém. Amém. Vamos lá. Amém. Declaro que serei próspero em tudo aquilo que eu colocar a mão. Amém? A ti rendo graças, ó Deus, porque o Senhor é bom e sempre me ouve. Obrigado pelo seu amor. Obrigado por este dia. Obrigado pela oportunidade de estar vivo. Eu sou filho do Rei. Por isso, haverá um destravar em mim. Posso ser milionário sem impedimentos, pois minha maior riqueza é o reino de Deus. Declaro que serei próspero em tudo aquilo que eu colocar a mão. Vou tocar e usufruir em todas as riquezas que o Senhor separou para a minha vida, sem medo algum. Respira bem fundo. Abre um sorriso e diz assim: já é. Tamo junto até depois do fim. Graças a Deus. Aleluia. Amém. Eu serei próspera em tudo aquilo que eu colocar a mão. Amém? Que Deus abençoe esse sábado. Um sábado próspero e maravilhoso para nós. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor é bom. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor nos despertou para viver mais esse dia que o Senhor fez para nós. E eu declaro que tudo que colocarmos à mão, ó Pai amado, prosperará. Ó Deus, abençoe, ó Deus, a nossa casa. Abençoe as nossas famílias, guarda os nossos corações e que nós venhamos crer e confiar no Senhor em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe esse sábado. Desfrute com a sua família, viva esse dia e seja feliz, em nome de Jesus. Até amanhã. Amém.